Em 2 Pedro 1,3, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos, para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Diga comigo: Deus nos deu tudo que necessitamos para a vida. Agora fala mais forte, diga assim: Deus me deu tudo que eu preciso para a vida. Agora fecha os olhos. Pai, nós te agradecemos, tua palavra é fiel, tua palavra é verdadeira, e nós estamos lendo em 2 Pedro 1,3, que o Senhor nos deu tudo, o Senhor nos deu tudo, não temos falta de nada, tudo está em nossas mãos. O Senhor já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para agradarmos ao Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra encontre lugar em cada coração para o louvor da tua glória. Amém e amém. Queridos, temos lido a Bíblia por mais de 30 anos, e uma das coisas que temos aprendido ao ler a Bíblia é que Deus é um Deus galardoador. Pastor, eu nem sei o que é galardoador. Tá certo, linguagem de hoje, Deus é um Deus que gosta de presentear, Deus é um Deus que gosta de dar presentes. Amém? E esse versículo que lemos diz que Deus nos deu tudo que diz respeito à vida. Ele nos deu algo, então Ele nos deu um presente. Só que esse presente de Deus é perfeito, esse presente de Deus é completo. Tudo que nós precisamos para a vida, Ele já nos tem dado. Então, na semana passada nós começamos a falar como lidar com a frustração, e essa palavra eu tenho certeza que vai te ajudar mais ainda a lidar com isso. Nesses últimos dias, nós vimos que teve um noticiário que tomou conta, das mídias tradicionais, as mídias de internet. Qual foi? Vocês lembram? Essa semana? O submersível, o submarino, o Ocean Gate, o submarino, o submersível que desceu a mais de 3.000 metros de profundidade, é isso? Para ver 3.800, não é tão assim fundo não, 3.800 metros de profundidade, sabe para quê? Para ver o quê? Não, foi para ver ferro velho. Foi para ver ferro velho, foi para ver ferro enferrujado. Foi para isso que eles desceram. Foi para isso. Eu não sei se você sabe, mas o Titanic ele afundou no dia 15 de abril de 1912. 1912 para hoje são quantos anos? Vamos lá, o pessoal que é bom de matemática. 110, se tivéssemos em 2022, 2023. Isso. 111. 111. Quantas pessoas morreram? Cerca de 1.500 pessoas morreram. 700 foram resgatadas. De 2.200 pessoas, 1.500 morreram, ou seja, 2/3 praticamente morreram, apenas 1/3 foi resgatado. Só que agora, essa semana, mais 5 pessoas foram vítimas do Titanic. Pessoas que foram lá, desceram e acabaram morrendo. E por que elas morreram? Elas morreram porque as pressões externas eram maior do que a resistência delas, daquilo onde elas estavam. Quando a pressão é maior do que a resistência, não adianta você querer descer tão fundo, porque você acaba implodindo. E quantas pessoas estão literalmente implodindo por causa das pressões que estão sofrendo, por causa dos problemas que estão passando? Então elas não aguentam essas pressões, elas não têm a estrutura necessária para descer tão fundo. E é por isso que é perigoso descermos tão fundo, em lugares que são tão sombrios, que são tão escuros, que não dá para enxergar nada, em lugares que deveriam estar escondidos, deixados para trás, deixados no passado, porque Deus ele não chamou você para viver no passado. Deus não chamou você para viver há 111 anos atrás. Amém? Deus não chamou você para viver do ontem, Deus não chamou você para viver do passado. As coisas, pastor, mas é porque no passado foi maravilhoso.
mas é por isso que se chama passado, porque passou. Se chama passado porque passou. Então nós precisamos parar de viver nesse passado. Isaías 43, como eu disse, nós queremos enfatizar algumas coisas que já tratamos, mas Isaías 43, versículo 18 e 19, o Senhor diz: não vos lembreis das coisas passadas, não considerem as antigas. Pastor, não se lembre das passadas, não considere as antigas. Então para que serve as nossas memórias? Por que Deus nos deu memórias então? Não foi para que a gente pudesse estar no passado relembrando essas coisas? Não, Deus não te deu memória para que você viva preso ao passado. Sabe para que a memória existe? A memória existe para que você lembre das coisas que você fez de errado e corrija a sua rota hoje. A memória existe para que você não cometa os mesmos erros. Ela não existe para você ficar preso a elas, porque quando você fica preso a elas, você acaba descendo, e as pressões são tão grandes que você não resiste, você não tem estrutura para isso. Deus não te deu graça para isso. A graça de Deus não foi dada à sua vida para isso. Jesus, na oração, ele disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Existe uma graça de Deus, mas essa graça de Deus é para hoje. A graça de Deus não é para o passado. Pastor, então é por isso que eu me deprimo? É por isso que eu fico para baixo? É por isso que eu não fico bem? É porque não existe graça de Deus para quem vive no passado. A graça de Deus, ela é dada para o hoje, é dada para o agora. Salmo 118, versículo 24, amo esse versículo. Diz assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. Na NVI diz: esse é o dia que o Senhor agiu. Então, peraí, eu fui olhar no hebraico para ver qual que era a palavra, e a palavra lá é fez mesmo. Esse é o dia que o Senhor fez. O Senhor fez esse dia, e ele diz: regozijemo-nos e alegremos nele. Quando? Hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez. Diga para o seu irmão que está do seu lado, dá uma cutucada nele assim, diga: se alegre hoje. Diga para ele: hoje é dia de você se alegrar. Amém? Não, mas espera aí, se você tem intimidade com a pessoa que está do seu lado? Se tiver, faz isso, por favor, dá uma balançadazinha nela. Amém? Queridos, a palavra do Senhor diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e nos alegremos nele. Tem pessoas que ficam: não, eu era alegre ontem. Eu era alegre ontem. Não serve, não serve. A alegria tem que ser vivida hoje. A alegria, ela é remédio, mas ela precisa ser vivida hoje, porque a alegria do passado acaba causando tristeza. Quem é que já não ouviu alguém dizendo assim: eu era tão alegre, eu era tão alegre há 10 anos atrás. Aí tem aqueles que botam a boca assim: eu tinha uma vida tão boa. Alguém está se identificando aqui? Eu tinha uma vida tão boa antes. Ei, para com isso. Deixa disso. Deixa disso, porque o Senhor diz: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e alegremos nele. Aleluia! Aleluia! É para você se regozijar, é para você se alegrar. Pastor, mas é que eu não estou muito bem hoje, eu não estava muito bem. Faz o seguinte: se esconde atrás da porta. Quando a sua esposa for passando, faz assim para ela: bu! Procura saber se ela não é cardíaca primeiro, né? Tá? Mas se alegre em Deus, se alegre na sua casa, se alegre porque, gente, ninguém merece esposo carrancudo, nem esposa carrancuda, né? O que é que você tem, mulher? Nada. O que é que você tem? Olha, eu não estou boa não, viu? Eu não estou boa não, né? Então, você precisa pegar a palavra e entender: regozijemos e nos alegremos nele. Vamos fazer isso, porque este é o dia. Deus é o Deus de hoje. Diga comigo: Deus é o Deus de hoje.
Então isso é um presente, é por isso que chama presente. Mas eu falei que Deus nos deu um presente. Pedro diz que Deus nos deu tudo. Então Ele te deu o presente, Ele te deu tudo. Ele também te deu o presente, Ele te deu o momento mais precioso que você tem é o agora. Amém? Glória. Esse momento agora é o momento que você tem para pedir perdão, dizer que ama, dizer que perdoa, dizer que precisa, buscar a Deus, orar, ler a palavra, tudo que precisa fazer, você considere em fazer nesse momento. Segunda coisa é: pare de se comparar com outras pessoas. Amém? Por quê, pastor? Veja o que é que diz Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um conforme quer. 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Deus distribuiu coisas a cada um conforme Ele quis, ou seja, a configuração de cada um de nós, foi Deus quem fez. Deus te configurou. Estou usando aqui uma linguagem de computador, mas espero que você entenda as suas características, as suas peculiaridades, como você é. Você foi configurado por Deus, e Deus fez você diferente de todo mundo, até do seu irmão gêmeo. Se você tiver um irmão gêmeo, você não é igual a ele. Você pode no exterior parecer ser igual, mas você não é, porque você tem particularidades que ele não tem. E é isso que a palavra de Deus está dizendo, querido. Então é injusto você se comparar com outras pessoas, porque você não é igual a outras pessoas. Deus fez você diferente, e ao invés de você estar se comparando com outras pessoas, você precisa se comparar a você mesmo, e aí sim lembrar do passado, para que você possa corrigir o presente. Lembrar quem você foi ontem. Bom, ontem eu não fui um marido tão bom, mas hoje eu vou ser um marido melhor. E aí você se compara, como é que você foi ontem e como você está sendo hoje. Você está entendendo? Você começa a se comparar com você mesmo, com aquilo que você foi ontem. Bom, ontem eu não fui um aluno muito bom. Ontem eu não fui um pastor muito bom. Ontem eu não fui, mas eu posso ser melhor hoje. Sabe por quê? Porque Deus já te deu tudo que diz respeito àquilo que você necessita. Deus já colocou dentro de você todas as ferramentas para que a cada dia você possa ser uma pessoa melhor em Deus. Você possa continuar crescendo. Até quando, pastor? Até aquele dia em que a vela se apague. Quem entendeu? A vela se apague. Amém? A gente usa de vez em quando uns eufemismos aqui para poder ficar mais leve. Mas vamos lá, vamos continuando. Efésios 4, 7. E a cada um de nós foi concedida, Efésios 4, 7, a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. A cada um foi concedida a graça. Deus concedeu a cada um. Todos aqui. Levanta a mão, quem são todos? Os todos. Todos têm uma medida de graça de Deus sobre sua vida. E Deus repartiu como Ele quis. Deus, Ele fez como Ele quis. Ele derramou essa graça sobre as nossas vidas. Entenda isso. Pastor, mas parece que fulano tem mais graça. Não, não é assim que funciona. Deus, Ele repartiu na medida certa. Gente, é como fazer café. Eu tenho uma medida de café exata lá em casa. Eu já sei quanto é que eu coloco de açúcar, quanto eu coloco de água e quanto eu coloco de café. Às vezes eu tento ensinar minha esposa sobre como fazer o melhor café. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não adianta, aqui na igreja as pessoas usam acho que umas 10 colheres grandes de açúcar. Lá em casa eu uso 2 colheres pequenas. Você já pensou se eu dissesse assim? Não, mas espera aí, e por que lá se usa 10 colheres grandes e aqui eu só uso 2? Eu vou usar 10 também. 10 colheres grandes no meu café. O que é que eu vou fazer com o meu café? Não vai prestar.
a graça de Deus, Deus repartiu conforme a sua necessidade. Se você tem muita água, não adianta colocar 2 colheres de açúcar. Se você tem pouca água, não adianta colocar as 10. Agora, já se você tem muita, é o inverso. Conforme a sua necessidade, Deus vai derramar a graça sobre a sua vida. Sabe para quê? Para que você fique gostoso na medida certa. Amém? Nem aquela garapa, nem aquele gosto que trava, mas gostoso na medida certa, ao sabor de Deus. Gente, Deus é o maior apreciador de seres humanos. O maior apreciador de seres humanos é Deus. Então Deus, Ele colocou a medida certa sobre você, porque aí você fica gostoso para Ele. Amém? Aleluia! Então para de se comparar a outras pessoas. Tem gente que fica, mas é porque eu queria ser, né? Eu queria ser como a altura de fulano, ou então ter o cabelo de cicrano, ou então ter os olhos de Beltrano ali. Eu queria isso, eu queria aquilo outro. Se você ficar assim, você nunca vai entender o propósito de Deus para a sua vida, e você nunca será realmente feliz. Amém? Porque você precisa compreender que Deus colocou você no país certo, na nação certa, na cultura certa, no estado certo, na família certa. Ele fez tudo para que você tenha todas as coisas, para que você possa cumprir o propósito de Deus. Pastor, mas eu não sinto. Então Deus cometeu um erro. 2 opções: ou Deus cometeu o erro, ou você está errado. Você está entendendo? Ou Deus cometeu um erro, ou você está errado. Desculpe, mas eu vou concordar com Deus. Eu creio que Deus está certo. Então é mais provável que você esteja errado. E ao invés, é interessante, eu estava lendo esses dias, que a nossa visão, ela é seletiva. E a pessoa que estava escrevendo sobre isso, ela estava dizendo o seguinte, que fizeram um teste e colocaram algumas pessoas para assistir 2 grupos de jogadores, né, trocando bola, jogando bola um para o outro, e eles botaram eles num campo de futebol, e aqueles 2 grupos começaram a jogar bola, e a pessoa que estava examinando, estava fazendo o teste, ela disse, veja quantas vezes cada grupo toca a bola um para o outro, quantas vezes. E aí as pessoas estavam ali focadas, olhando quantas vezes cada grupo tocava a bola um para o outro. Quando terminou, a pessoa perguntou quantas vezes eles tocaram a bola, e eles disseram um número exato. E aí o entrevistador perguntou, e vocês viram o gorila? Eles disseram, que gorila? Que gorila? Gente, no meio da filmagem apareceu uma pessoa vestida de gorila. No vídeo apareceu uma pessoa vestida de gorila, e eles não viram o gorila. Como é que alguém vestido de gorila aparece numa filmagem e você não vê o gorila? Sabe por quê? Visão seletiva. Você estava focado. Eles estavam focados em quê? Na troca de bola. O gorila atrapalhou na troca de bola? Não, ele não atrapalhou na troca de bola. Então eles continuaram focados na troca de bola. É exatamente isso que acontece com a gente. Às vezes nós ficamos focados tanto em algo que nós não conseguimos enxergar o que Deus colocou ali para a gente. Vocês lembram de Agar? Aquela serva de Abraão que disse, ai, vou morrer, Senhor, vou morrer. Deus abriu os olhos e disse, minha filha, tem uma fonte bem ali, olha. Você não está vendo, você só está vendo a desgraça, você só está vendo a miséria, você não está vendo que tem uma fonte ali na sua frente. Às vezes é isso que acontece quando a gente fica se comparando e vendo, mas eu não tenho essa oportunidade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. Você não está enxergando o que Deus já colocou ali do seu lado, porque você decidiu olhar para onde você não deveria. Sabe aquela famosa passagem de Pedro, né? Olha para a tempestade ou olha para Jesus? Olha para a tempestade ou olha para Jesus? Você tem que decidir. Se você manter os seus olhos fixos nele,
como diz lá em Hebreus capítulo 12, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz olhando para Jesus. Olhando para Jesus, não é para você desviar o olhar. Se você desviar o olhar, você vai afundar, querido. Então olha para Ele. Aprenda a focar no que Deus colocou nas suas mãos. Esse é o terceiro ponto. É focar naquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Em Juízes 20, versículo 16, tem uma passagem muito interessante. O povo de Israel está em guerra, mas havia ali alguns homens que eram especialistas. Eles haviam focado em sua capacidade, na habilidade. Juízes 20, versículo 16, dentre todos os soldados, havia 700 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia atirar uma pedra com a funda num cabelo sem errar. Gente, os caras eram canhotos, eu não consigo nem escrever. Eles pegavam uma funda. O que é uma funda? Um estilingue, um badog, é uma baleadeira. E eles rodavam aquilo ali, eles colocavam, na verdade, duas tiras, com uma tira mais grossa entre elas, onde se colocava pedra, e rodava, girava aquilo, para acertar o alvo. E eles usavam aquilo para acertar um fio de cabelo. E eles se tornaram hábeis. Eles se tornaram peritos, porque eles focaram naquilo que eles podiam fazer de melhor. O que você pode fazer de melhor? Começa a focar naquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Já colocou. Ao invés de você ficar dizendo, mas é porque eu não tenho habilidade, eu não tenho essa capacidade, eu sou inadequado. Eu queria tanto jogar basquetebol no Green Team, no time americano. Eu queria jogar basquetebol. Tá certo, qual é a sua altura? Eu tenho 1,50. Deixa eu te dizer uma coisa, você não vai jogar basquete, tá? Eu tenho 1,49, mas com salto eu chego a 1,51, 1,53. Você não vai jogar basquete, mas você pode ser um gandula não, irmão, que é isso? Pessoal que anda de cavalo, fugiu agora, um jockey. Você pode ser um jockey, amém? Você pode montar num cavalo e você pode ser o melhor jockey da história. Mas já pensou, alguém que pesa 1,40, ou tem 1,40 de altura, pesa 30, 40 quilos, aí a pessoa fica, não, mas é porque eu quero ser jogador de basquete, e tem uma oportunidade para ele, olha, mas nós estamos precisando de alguém que corra nesse cavalo aqui, você com a característica que você tem, você vai ser o melhor. Aí a pessoa fica frustrada porque não é jogador. Ela não entendeu que há uma configuração para que ela consiga fazer o melhor. Eu não estou dizendo que automaticamente as coisas acontecem, eu estou dizendo que você precisa entender o que Deus já colocou nas suas mãos, e você tomar uma decisão conforme aquilo que você vai poder crescer, desenvolver da melhor forma possível, nos seus talentos, nos seus dons, na sua capacidade. Amém? Amém? Quarto ponto, aprenda o poder do progresso. Aprenda o que é progresso. Gente, o que é progresso? Diga, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Tem alguém aqui que é afobado? Tem gente aqui que é afobada, que quer fazer logo tudo de vez. Tem gente assim aqui? Sabe qual é o problema desse tipo de pessoa, de gente assim? É porque desiste logo, fica frustrado, por quê? Porque as coisas não acontecem assim, você vai para uma academia, você bota lá, você vê lá o cara colocando 30 quilos de um lado, 30 quilos do outro, você diz, eu vou fazer o mesmo, vá, sem nunca ter feito, vá, bote lá, para depois estar lá a sua fotinha de santinho, vá, você está entendendo? Você começa com
como Ívila, né? Coloca 2 quilos de cada lado, 2 quilinhos de cada lado. Começa, o pastor já está com 5 de cada lado, 6, 7, vai aumentando, vai aumentando. O que é isso? Progresso. Então nós precisamos entender que que Deus nos deu talento, Deus nos deu a capacidade, mas para que eu não fique frustrado, eu preciso entender que tem um processo, tem um progresso. Hoje eu não faço tal coisa, mas amanhã eu consigo fazer um pouquinho melhor, depois eu consigo fazer um pouquinho melhor. Hoje eu não consigo tocar violão, os dedos não funcionam. Quem já começou a aprender violão aqui? Quem já tentou aprender violão? Levanta a mão. Quantos de vocês já desistiram? Não levanta a mão não. Sabe por que desiste? Porque olha para o Júnior e diz, mas o Júnior é muito fácil, olha como é que... E aí o dedo não funciona, o dedo não vai. E aí você diz, não vou. Você não entendeu que só o fato de você não saber o que era um dó, mas agora você sabe o que é um dó. Gente, você progrediu. Quem está entendendo? Você progrediu, você cresceu, você não sabia o que era um dó, o que era um ré, um mi, um fá sustenido, mas agora você sabe. Você não tem ainda a habilidade dos dedos, agilidade, mas você cresceu, e ao invés de você entender isso e compreender isso, você fica, mas eu não consigo tocar como o Júlio toca, eu não consigo. Claro que você não consegue, porque é um passo de cada vez. A gente precisa entender que é um passo de cada vez. Salmo 84, versículos 5 a 7, diz assim: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas, prosseguem um caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Gente, prosseguem de força em força. Como é que prossegue? De força em força, um passo de cada vez. Nós somos transformados como? De uma hora para outra? O apóstolo Paulo diz como? Que nós somos transformados de glória em glória. Você vai sendo transformado. Eu sei de uma coisa, eu não sou o que eu ainda quero ser, o que eu quero me tornar, o que eu preciso me tornar, mas eu sei que eu não sou mais o que eu era 10 anos atrás, eu não sou o que eu era 20 anos atrás. Paulo disse a mesma coisa. Paulo, ele olhando, dizendo aos filipenses, ele diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu entendi, tem um processo, tem um progresso. Eu preciso dar de passo em passo, de força em força, e me apresentar diante do Senhor. Se você não entender isso, você vai ficar frustrado, porque você acha que as coisas são como miojo. Pergunta para o seu irmão: você é crente miojo? Se tiver intimidade com ele, é claro, né? Se não tiver, não pergunta não, que ele pode achar ruim. Mas se tiver, pergunta: você é crente miojo? O que é o crente miojo? É aquele que acha que com 3 minutos resolve tudo. Bota lá no micro-ondas, 3 minutos resolve tudo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: nem sempre você vai resolver as coisas com 3 minutos. Às vezes você vai passar por um processo longo, mas o segredo é que você não desista. O segredo é que em cada passo que você estiver dando, Deus vai estar com você. Amém? Deus vai estar com você. Às vezes é a esposa que diz assim: pastor, eu queria ser uma esposa melhor. Então dê um passo de cada vez. Dê um passo de cada vez, vá falando com o Senhor, vá falando com Deus, e vá de força em força. Aprenda a ser paciente, e assim você vai alcançar o que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? O objetivo é você compreender que Deus já nos deu em Cristo tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Deus já nos deu tudo o que nós precisamos. Esse é o presente de Deus. Agora, o versículo diz, olha o que é que Pedro diz. Eu quero terminar voltando lá para 2 Pedro 1:3, que eu li apenas o começo. Eu vou terminar com o final. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade.
por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio do quê? Do pleno conhecimento. Se você não conhecer, se você não souber, você vai viver pobre, cego, miserável e nu. Você pode ter recebido de Deus todas as coisas, e eu digo para você, todos os que estão aqui receberam de Deus todas as coisas que precisam para viver uma vida que agrada a Deus. Todos que estão aqui nessa noite receberam de Deus algo, aquilo que é suficiente para adoçar o seu café, na medida correta, na medida certa. Agora você precisa parar de focar naquilo que você é inadequado e entender que você é adequado, você é capacitado, chamado por Deus para fazer algo que só você pode fazer, de forma perfeita, como Deus configurou que você faça. Amém, queridos? Por último, mas não menos importante, eu não poderia deixar de dizer, o maior presente de Deus foi o seu Filho Jesus. Amém? E o Filho tem o mesmo caráter do Pai. O Filho gosta de quê? O Pai gosta de fazer o que eu falei no começo, de dar o quê? E o Filho é o mesmo jeito. O Pai deu o Filho. O Filho nos deu um presente. Qual o presente que o Filho nos deu? O Espírito Santo. O Filho disse assim: eu quero dar um presente para vocês. Um presente que vai acompanhar vocês todos os dias. Vocês nunca estarão só. Vocês nunca estarão abandonados. Ele nunca vai abandonar vocês. Sempre que vocês clamarem, Ele estará ali. O Espírito Santo. Amém? Fica de pé e peça para o Senhor. Diga ao Senhor: Senhor,